Salve, salve, galerinha! Agora a gente vai começar o nosso primeiro curso de geometria plana, tá? Então essa é a nossa aula 1, onde a gente vai trabalhar alguns conceitos primordiais, algumas coisas bem primitivas da geometria para que a gente consiga desenvolver, né, toda a ferramenta necessária para a gente começar a avançar nessa área, tá? Então a gente vai começar o nosso curso de geometria plana hoje, ok? Então vamos lá. Bom, para a gente começar a falar de geometria plana, a gente precisa ter algumas definições iniciais, tá? As definições iniciais da geometria plana, a gente não tem definições para elas. A gente aceita de maneira intuitiva alguns conceitos, tá? Os principais conceitos que a gente define como sendo intuitivo é o conceito de ponto, reta e plano, tá? Esses três conceitos a gente assume de maneira intuitiva, tá bom? Então, o máximo que a gente pode fazer acerca desses conceitos é saber as notações de cada um, como a gente denota e como a gente faz referência a cada um desses conceitos, tá? Então, a gente vai começar aqui pelos pontos, tá? Então, aqui nós temos dois pontos, A e B, tá? Então, a primeira característica de denotação desses elementos é o seguinte: os pontos a gente representa por letras maiúsculas, tá bom? Retas, como está definido aí na nossa imagem, a gente define como letras minúsculas. No caso, a gente tem a reta R. Então, retas são indicadas por letras minúsculas, ou eu posso indicar ela por dois de seus pontos, com essa setinha de duas pontas em cima, que vai indicar reta, tá bom? Essas setinhas aqui, ó, significa continuidade ao lado direito de B, né? E continuidade ao lado esquerdo de A, ou seja, a minha reta não está limitada de A até B. Então, existe coisa para cá e existe coisa para cá. Por causa disso, tem essa setinha de duas pontas aí no A e no B, tá bom? Então, a gente já sabe identificar ponto e reta. E por último, plano, tá? Um plano a gente identifica por letras gregas minúsculas, tá? Aqui eu utilizei o alfa, mas eu poderia ter utilizado o beta, o gama, teta, dentre outras tantas letras gregas minúsculas, tá bom? E aqui alguns conceitos, tá? Que a gente precisa ter, a gente precisa saber o que significam, né? Que é o conceito de axioma e postulados. São afirmações que são aceitas sem demonstrações, como ponto, reta e plano, tá? Que são axiomas, são coisas que a gente não define, tá? A gente simplesmente aceita, tá? E postulados são afirmações que não precisam de demonstração e já são aceitas diretamente, tá? É assim que a geometria plana se constrói, né? E a partir de a gente ter fixado e definido os axiomas e postulados, aí a gente chega nos teoremas, que são conclusões que a gente consegue retirar dos axiomas e dos postulados, né? E só são aceitas através de uma demonstração lógica. Então, eu vou ter os axiomas e postulados, e trabalhando com os axiomas e os postulados, eu consigo validar algumas afirmações, tá? E essas afirmações a gente chama de teoremas, tá? Então, é isso que permeia, pelo menos, essa noção inicial da geometria e de sua construção, ok? Então, com isso, a gente pode falar aí de um postulado essencial, que é o postulado da existência, tá? Que diz o seguinte: numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Bem, como é um postulado, são coisas que a gente não demonstra, a gente aceita intuitivamente, porque é intuitivo de que numa reta eu consigo pegar quantos pontos eu queira nela, né? Da mesma forma, é intuitivo que fora da reta eu consigo pegar quantos pontos eu desejo. Por ser uma afirmação de uma obviedade muito grande, né, a gente define como sendo um postulado, como algo que nós não precisamos demonstrar e a gente simplesmente toma como sendo uma verdade, ok? O segundo postulado da existência é
o seguinte, num plano há infinitos pontos, também é algo intuitivo. Se eu pegar um plano como esse plano alfa aqui, eu consigo pegar vários pontos nele, né? E eu consigo acrescentar aqui quantos pontos eu desejar, certo? Então, novamente, é um postulado, a gente vai aceitar isso como sendo uma verdade, ok? E aqui, né, só para a gente fixar algumas notações, né, a gente diz que algo pertence a alguma coisa através dessa notaçãozinha aqui. Né? Essa notaçãozinha aqui significa pertence, ok? Então, se eu quiser dizer que o ponto A pertence a essa reta R, em vez de eu escrever tudo isso aqui, eu posso simplificar essa notação e escrever A pertence a R, sem ter que escrever por extenso. Isso ajuda muito a gente reduzir o trabalho na hora de identificar elementos, tá? Então, aqui da mesma forma, se eu quiser dizer que o ponto W pertence ao plano alfa, em vez de eu utilizar a notação por extenso, em vez de eu escrever por extenso, eu posso usar esse símbolo para dizer que W pertence a alfa, ok? Então, esse é o primeiro postulado que a gente viu, ok? Que são fundamentais e super intuitivos. Agora a gente vai ver algumas coisinhas também que também não deixam de ser tão importantes, né? A posição relativa entre dois pontos, tá? Se eu tenho dois pontos, como que um ponto se arranja em relação ao outro, né? Bom, então dados dois pontos, né, A e B, então somente duas coisas podem acontecer. Ou esses pontos são iguais, né, um está sobre o outro, ou eu posso dizer que eles são os mesmos pontos, né? Então assim, ou eles são coincidentes, um ponto coincide com o outro, ou seja, são o mesmo ponto com nomes distintos. Portanto, eu posso dizer que A é igual a B, certo? Porque são pontos que estão na mesma posição. Então, eu posso dizer que eles são um só, certo? E dessa forma eu posso dizer que eles são iguais, se eles são coincidentes, ok? Ou eles podem ser distintos, né? Eles podem estar em posições diferentes e, portanto, eu posso dizer que eles são diferentes, ou seja, A é diferente de B, ok? Então essa é a posição relativa entre dois pontos, ok? Agora a gente vai ter que definir também uma posição relativa entre ponto e reta. Se eu tenho um ponto e uma reta, como que eu identifico a posição relativa entre eles, né? Bom, então vamos lá. Dado um ponto P e uma reta R, então uma e somente uma dessas coisas, né, dessas situações podem ocorrer, né? Então, ou o meu ponto pertence a R, ou a reta R passa pelo ponto P, ou seja, P pertence a R. De novo, para simplificar, eu utilizo esse símbolo, tá? Ele é feito para isso, para simplificar para a gente. Ou P não pertence a R, ou a reta não passa por P, ou seja, P não pertence a R. Esse não pertence, né, esse risquinho, significa negação desse símbolo. Como esse símbolo significa pertence, ele com o risquinho significa não pertence. Ok? E aí, a gente pode definir, né, o conceito de pontos colineares. O que é um ponto colinear? Né? Um ponto colinear, né, pontos colineares são pontos que pertencem a uma mesma reta, como esses pontos aqui. Perceba que A, C, B são pontos que estão na mesma reta, então eu posso dizer que são pontos colineares, certo? A, C é colinear, porque ambos estão na mesma reta. A, C, B, todos eles são colineares, esses três, ok? Agora percebe que A, D, C não são colineares, porque D não está na reta R, ok? Da mesma forma, A, D, B também não são colineares, ok? Então, pontos colineares são pontos que estão na mesma reta. E agora a gente tem os postulados da determinação, tá? E aí se dividem em dois postulados, né? O postulado de determinação da reta que diz o seguinte:
dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Isso também é muito simples de se entender. Se eu pegar dois pontos como sendo A, B, eu vou formar uma reta só que passa por eles. Uma única reta que passa por eles, que é a reta R. Para a gente fixar ainda mais essa ideia, fixa um ponto A que pertence à reta R. Se eu pegar qualquer outro ponto que não for o B, vai dar uma reta diferente. Observe que eu peguei o C aqui. Ó. A C já vai formar uma reta completamente diferente da reta R. Ok? Vai formar essa retinha S. E se eu pegar uma reta formada por pontos diferentes do A e do B, como estão aqui dessa forma, né, também acaba definindo uma única reta. Tá? Observe que quaisquer outros pontos que eu pegar dentro da reta R vai me dar a reta R. Qualquer outros dois pontos que eu pego da reta S também vai me dar a reta S. E quaisquer outros dois pontos que eu pego da reta T também vai definir a reta T. Retas únicas, ok? Então é isso que diz o postulado da determinação da reta. E a gente tem também o postulado da determinação de planos, né? O postulado que determina os planos, tá? Que ele diz o seguinte: três pontos não colineares determinam um único plano que passa por eles. Também acaba sendo simples. Suponha que eu pegue um ponto A, B, C não colineares. Observe que eles vão me dar aqui, ó, um triângulo. Um triângulo é uma figura plana, uma figura que está contida em um único plano. Portanto, ela, né, define esse plano alfa. Né? Então, eu consigo ter um plano a partir de três pontos não colineares. Ok? E com isso, né, a gente já tem aí um pilarzinho para a gente começar a trabalhar toda a estrutura da geometria. Ok? Então, vamos só definir algumas coisas. Né? Aqui, ó, planos coplanares. O que é um ponto, né? Perdão, pontos coplanares. São pontos que pertencem ao mesmo plano, né? Observe que eu posso marcar vários pontinhos nesse plano aqui, eles vão ser coplanares, ok? Da mesma forma, a mesma ideia que os pontos colineares, só que agora é com planos. Ok, né? Agora a gente tem o último postulado que a gente vai ver hoje, que é o postulado da inclusão. Né? O postulado da inclusão diz o seguinte: se uma reta possui dois pontos distintos num plano, então ela está inteiramente contida nesse plano. Como assim, professor? Bom, vamos pegar um planinho alfa aqui. Né? Se eu tiver uma reta R, né, aqui, e eu observe que a reta R tem dois pontinhos no plano. Se ele tem dois pontinhos no plano, essa reta R, então ela está inteiramente contida nesse plano também, ok? Então esse é o último postulado que a gente vê hoje, né? Que já ajudou bastante a gente, já dá uma ideia bem interessante para a gente dar andamento com a geometria, ok? Então, por último, vamos definir essas coisinhas, né? O que é uma figura, né? Na geometria. Uma figura é um conjunto de pontos. Né? Uma figura plana é uma figura que possui todos os seus pontos num plano só. Né? Como o triângulo que a gente viu anteriormente. Né? Esse triângulo aqui, observe que todos os pontinhos aqui ó, estão contidos dentro desse plano alfa. Né? Um triângulo pegaria também esses pontos internos. Observe que todos eles estariam dentro do plano alfa. Então, isso aqui é uma figura plana, ok? E a geometria plana estuda exatamente essas figuras. É isso que a gente vai abordar, né, no decorrer desse curso, no decorrer dessas aulas, ok? Então, por hoje é só, né? A gente já tem aí os alicerces para a gente dar continuidade com o conteúdo de geometria. Então, isso é tudo por hoje. Abraço, pessoal. Se possível, deixe um like aqui embaixo, porque ajuda bastante o nosso canal e ajuda bastante a divulgar o nosso conteúdo para que ele chegue para mais pessoas que precisam, ok? Então, falou, abraço, é nóis.